Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Mônica Faria, sou professora de pintura e vim aqui nesse vídeo dar umas dicas de como treinar, desenhar o nariz e pintá-lo. E isso vai servir para os bebezinhos que vocês costumam pintar. E eu recebo muitas mensagens de pessoas com dificuldade para pintar nariz. Então, eu decidi fazer esse vídeo para estar ajudando vocês, tá bom? E se você não é inscrito, por favor, se inscreve para ajudar o canal, né? Ter mais visualizações. Deixa o seu curtir, se não gostou também, deixa o seu não curtiu. E vamos lá? Então, o que nós vamos precisar? Vamos precisar de um caderno normal, tá? Um lápis, pincéis para pintar o nariz. Como é treino, vocês podem usar qualquer um. Vamos fazer cor de pele, salmão bebê, camurça para sombra, jatobá para profundidade, luz com branco, diluente e um marrom para profundidade também, ok? Então, vamos lá. Qual a minha primeira dica? Na folha de caderno, nós vamos fazer vários narizinhos para treinar. Como fosse lição lá do primário, sabe, gente? Então, você pega aqui a primeira linha, faz assim, ó, como se fosse um parênteses com duas linhas. Outro do lado, né? Aí, aqui embaixo, ó, assim e assim. Aí, vai treinando. Aí você vai me perguntar, Mônica, mas pra que eu preciso aprender a desenhar o nariz se tem um risco? Ah, por quê? Muitas vezes o narizinho no risco vem uma bolinha ou só dois parentezinhos assim do lado, só dois assim. Então, por que é bom saber? Às vezes também quando a gente tá pintando ele some. Então, você já tendo essa facilidade, a mão treinada em desenhá-lo, vai ficar bem mais fácil. Então, ó, vai fazendo. Mesma coisa, eu digo, para tudo que você vai aprender na pintura. Eu, por exemplo, quando eu tava voltando a pintar, eu trabalhava ainda. E nos momentos, assim, que eu tava atendendo o cliente por telefone, resolvendo algum problema, ou em hora, assim, do almoço, eu pegava a folha e ficava lá, treinando o olho, treinando os cílios, treinando principalmente o nariz, enfim. Então, é tudo questão de treino. Sua mão aprendendo a fazer, depois ela consegue também passar isso pro tecido. Quero um narizinho menor. Uma linhazinha e venho. Então, é sempre a mesma coisa. O que vai mudar no tecido vai ser a hora que a gente vai pôr as tintas, dar luz, sombra. É lá que vai dar todo aquele efeito. Mas o desenho sempre será o mesmo para bebês. Quero menor ainda. Aí, vou diminuindo. Certo? E aí, depois, começo a ver as fotos. E aí, eu já vou mudando meu nariz um pouquinho. Eu vejo que aqui ele vai ter que entrar como se fosse um Czinho para baixo, onde vai vir mais luz. E aí, já vou mudando o jeitinho do nariz.
tá? Outra coisa, o nariz, ele tem que estar centralizado. Gente, eu não sei desenhar, tá? Eu só sei pintar. Aqui é uma demonstração. O nariz tem que estar centralizado no meio dos dois olhos, tá? Essa é outra dica também que eu dou. Outra coisa, a hora que vai fazer a boquinha, eu também gosto de centralizar. Por isso que eu falo do desenho. Você desenhando, depois, não perfeitamente, igual aqui, ó. Você vai conseguir aos poucos tendo essa percepção do que tá torto, tudo. Aí, aqui, eu centralizo o quê? Tá vendo onde eu ensinei aqui esse cizinho ao contrário? Por exemplo, ele vai estar aqui de novo. Ele vai estar aqui, ó. Tem que estar bem aqui. E as pontinhas dos lábios, eu centralizo aqui, ó, com os furinhos da narina. Então, sempre observo isso. Estar no meio dos olhos. Aqui, ó. Desculpa, gente, a câmera deu uma sacudidinha. Ó, tudo centralizado. Ok? Então, agora vamos para a próxima parte, que é a pintura. Então, agora chegou a parte gostosa. Colocar em prática o nosso desenho, certo? Então, eu transferi para o tecido os narizinhos. O que que eu peguei? Eu peguei um pedaço de pano de sacaria, que como eu fiz uns trabalhos e sobrou um pedaço, então eu deixo para fazer treino, levar para fazer treino com as alunas. Então, vamos lá. Agora, eu vou preencher o meu nariz. Meu não, desculpa, o que tá desenhado aqui. Com o salmão bebê. A parte externa também. Ficou esse borradinho, que é como se fosse o fundo do rosto do nosso bebezinho. Aí, eu venho com a primeira sombra. Um pouquinho de camurça no cantinho do pincel. E já faço a sombra aqui das narinas. Ponho a tinta, espalho bem, certo? Sombra aqui ao lado. E do outro lado aqui também. Deixo bem espalhado. Aí, onde vai mais um pouquinho? Em cima daquele cizinho invertido, eu ponho aqui e faço um movimento circular. Venho, coloco mais um pouquinho em movimento circular. Até ficar um tom do meu gosto. Certo? Já vai dando forma de narizinho. Aí, eu vou vir com branco pra dar luz. Vem um pouquinho de branco. Eu sempre vou colocando de pouquinho, tá? Desse lado. Um pouquinho deste. Pra dar contraste com a sombra ali que a gente fez com camurça. Aí, eu venho bem no centro, aqui em cima,
põe um pouquinho de branco e movimento circular. Certo? Agora, eu vou fazer mais um pouquinho de sombra com camurça aqui em cima. Tá vendo? Não é difícil, é questão de treino mesmo, tá? Olha como já deu aquela saltada no nariz. Agora, eu vou pegar o jatobá. Um pouquinho aqui no cantinho, mais um pouquinho no outro cantinho. E espalho. Mais um pouquinho aqui. Vai e vem o movimento. Agora nas narinas. E aqui em cima de novo. Aí, eu vou vir com um pouco mais de luz. E... tá pronto aqui. Agora, com o cantinho do pincel, um pouquinho do marrom. Eu dou só um pinguinho aqui, aqui. E dou uma puxadinha de leve. Pronto. Um pouquinho só. Ok? Aí, você vai me perguntar, ai, Mônica, mas eu tenho muita dificuldade. A hora que eu vou fazer isso, o narizinho bem pequenininho pra bebê. Bem pequenininho, aí você tem que adaptar os seus pincéis. Aí, eu sempre indico aquele o Condor, marca Condor, referência 421, e um número, o 0 e o 2. E aí, com uma tesourinha bem pequenininha, a pontinha aqui, ó, eu deixo o pincel bem pequenininho também. E isso eu fui me adaptando aos poucos, porque foi dessa forma que eu consigo fazer os narizinhos pequenininhos. E dessa forma também passei para as alunas que já tiveram aula comigo e que tem. Porque um pincel grande, do jeito que ele vem, é impossível, né, impossível para mim, conseguir fazer um narizinho pequenininho perfeitinho. Olha esse. Então, todos eu faço assim. Ah, mas como que eu vou cortar? Você vai vir aqui, ó, pega, vai cortando tudo aqui, depois cortando assim na lateral. Sempre assim, aos pouquinhos. Deixa eu aproximar o nariz pra vocês verem. Olha como ficou fofucho. Tá? Então, e aqui, eu vou fazer mais um. Mesmo procedimento, tá? Quanto mais a gente treinar, melhor. Vamos lá de novo. Diluente com salmão bebê. Sempre na base do rostinho, eu utilizo o diluente. Por quê? Porque vocês perceberam ali que eu não esperei secar pra fazer a sombra. Eu faço tudo no úmido, então, por isso que eu uso o diluente de tinta para tecido, da Acrylex. Todas as tintas que eu uso é da Acrylex. E esse diluente, ele ajuda a tinta a ficar mais maleável para a pintura, deslizar melhor. E também retarda um pouquinho a secagem. E isso me ajuda
a trabalhar dessa forma no úmido. Então, vamos lá. Sombra com camurça nas laterais. Dentro das narinas, ó, uma narina com aqui a pontinha do lábio. Narina, pontinha do lábio. Às vezes também tem desenho que a gente tem que fazer uma sombra aqui, ó. Sombra aqui. Sombra aqui. Esse eu fiz com a boca para vocês entenderem aquela explicação que eu dei anteriormente no desenho que nós fizemos. A hora que for pintar a boquinha, sombra aqui também, ó. Aí, nós vamos vir com a luz. Já tem vídeo aí no meu canal sobre pintar olhinho, tá? Olhinho castanho. Então, o próximo vídeo eu venho pra ensinar a pintar boquinha. E o próximo eu volto com o olho de uma outra cor. Se vocês quiserem deixar aí no comentário sugestões do que vocês querem aprender, sugestões de cor de olho, fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu demoro pra ler um pouquinho por causa das minhas encomendas. Às vezes tá cuidando da casa, mas eu sempre vou responder você. Então, aqui, coloquei mais um pouquinho de marrom pra profundidade da narina. Vou acentuar um pouquinho mais a luz aqui do nariz. E está finalizado mais um. Olha aqui. E ficou assim. Então, por isso que eu digo, pessoal, não desista. Treine bastante, faça os desenhinhos como se fosse lição. E depois põe em prática a pintura, tá bom? Então, repetindo, as cores eu utilizei salmão bebê, camurça, jatobá, marrom e branco. E o diluente, tá ok? E por hoje nós encerramos aqui. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Mais uma vez peço que vocês deixem eu em curtir, ativem o sininho, se inscrevam no canal, compartilhe com suas amigas e qualquer dúvida é só deixar aí anotado nos comentários, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.